Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, para mais aqui um Juris Talk, dessa vez com uma pessoa muito especial, uma figura ímpar que vocês vão conhecer, meu amigo Edson Gutenberg, e hoje também nos ajudando no Juris Talk, mais uma vez, meu amigo Carlos Kelsen. Então, eu vou fazer o bate-bola, já que o Juris Talk tem essa pegada de trazer convidados e trazer empresas específicas, já que Carlos Kelsen está aqui conosco. Faça as vezes, apresente nosso amigo Edson Gutenberg. Eu sei que você vai apresentar muito bem. Vamos lá, um grande desafio apresentar Edson Gutenberg de Souza Filho. Oh. Eu acho que poucas pessoas sabem esse nome completo. Com certeza, poucas. Mas Edson Gutenberg, o popular Gugu, no meio jurídico é conhecido assim. Inclusive. Né? Naturalmente, quando a gente fala, João Paulo, da Seu Rumo, a gente fala da lógica profissional, da lógica de formação empreendedora. A gente imagina aquele conselho a ser dado para o advogado que está começando agora. Ele recebeu a carteirinha dele e está lá. E agora? Eu monto o escritório, eu me associo a um, eu sou contratado em outro, eu junto com 2 amigos. Ele está nessa preocupação, como fazer. E aí, Gugu, me permita chamar assim, que é assim que você Fique é conhecido. À vontade, com certeza. Eu olhando para você, para a sua estratégia, para a sua lógica de carreira, eu vejo como advogado, como empreendedor. Com certeza. Como gestor, afinal você tem uma posição importante na Caixa da Assistência dos Advogados, aqui do Rio Grande do Norte, e atleta. Então eu abriria a pergunta para você dizendo o seguinte: eu falo muito de gestão de tempo. A preocupação minha hoje para o profissional tem que ser como gerir o seu tempo. Primeiro, como é que você consegue você dividir assim? E tem muita coisa ainda que ficou de fora, mas... eu não incluí... Eu sou decano do TJD. Tocar na igreja, eu não incluí essa etapa, mas eu sei que tem. Sou decano do TJD, Não, a minha sugestão, na realidade, é que se comente, exatamente. Perfeito. Fale um pouquinho da história, porque eu acho que a audiência precisa saber quem é, meu amigo. Com certeza. O Gugu. É verdade. Sou advogado já... Nós temos uma formação já há algum tempo, né? Tenho 23 anos de formado, mas o que eu posso... A minha história, né, poder aconselhar um jovem advogado que está chegando agora, e acho que é um conselho muito importante, que talvez esse conselho tenha moldado um pouco minha personalidade, principalmente na área do direito, etc. Não fique preso numa ilha, numa bolha. Você amplie os horizontes. Por quê? Porque, como eu sempre tive uma vida esportiva, como sempre tive uma vida também ligada também à igreja também, como sempre tive uma vida ligada a outras coisas, a história da OAB... Eu estou, através já seguidas, as 6 gestões seguidas, mais ou menos. Eu digo a você que isso é muito importante. Por quê? Por causa do networking. Perfeito. Hoje em dia, eu já comentei, acho que comentei com você alguma vez, ou outras pessoas, muitos clientes meus, de verdade, vieram através de networking. Inclusive, a grande maioria do esporte, alguns até da igreja. Então, você não pode ficar restrito... preso dentro de uma bolha no escritório o tempo todo. Você tem que ampliar os horizontes. E aí você alia a sua vida esportiva, a sua vida com outros afazeres, conhecendo pessoas. Você conhecendo pessoas, você vai ter cliente, você vai poder ampliar a sua advocacia. E eu consigo gerir meu tempo, basicamente, porque antes de qualquer coisa, quando a gente acorda, e acorda muito cedo, de verdade, a gente faz o nosso treino, nossa planilha, vamos ao escritório, e aí a gente vai organizando da forma que dá, mas inclusive apresentei com o Luiz Henrique no Speechvox, a minha apresentação falou sobre slow living também. Também não adianta acelerar tanto, porque a gente vive num mundo tão acelerado, às vezes é importante você também parar um pouco, inspirar, botar as caixinhas no lugar, e aí você... Eu vou ter que interromper para dizer o seguinte: tem uma pergunta que você faz sempre, quando você vê uma pessoa bem agoniada, apressada, você olha para a pessoa assim e diz: você está muito tenso, o que é que está havendo, né? Tá eu vou me permitir dizer assim, o que é que está havendo, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas mais próximas de vocês entendem o que eu estou perguntando, né? Inclusive a resposta sabe. Pois é, rapaz, muita gente pergunta realmente porque... Até para mim mesmo, eu tento desacelerar um pouco, porque minha vida realmente é muito acelerada, mas eu tento desacelerar porque eu acho que não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas. Só para entender o seu Diego, eu sei que a primeira coisa que você faz logo cedo é enviar o evangelho para um Essa é a primeira de todas. Eu sei disso. E depois disso?
Depois disso... Explica ao advogado jovem o que é que você faz, para a gente entender como é seu dia a dia. Só fazer só um parênteses com relação a isso, porque realmente eu estou participando inicialmente aqui, mas o que chama atenção, e aí eu fico impressionado realmente, já conhecia, a gente tem se aproximado mais nos momentos, mas é a energia que esse nosso entrevistado tem, né? Mas isso reflete uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente precisa estar sempre colocando na mesa, né? E você falou de gestão de tempo, a gente vai conectar, mas é quando você faz o que gosta, né? Então, eu sinto essas conexões, né? Primeiro, ele colocou aqui claramente, né? Que gosta de gente, né? Gosta de se relacionar. E eu acho que isso é uma característica que tem que existir no profissional. Com certeza. E o advogado que não gosta de gente, ele é complicado, exatamente. Porque, claro, tem os colegas mais técnicos, mais nerds, né? Mais reservados e tal. Mas eu acho que é um pressuposto. Ele não poderá ocupar a função comercial. Comercial não, jamais. Jamais. Mas é muito pensar. Muito bacana. Então, agora voltando à pergunta. Vamos Perfeito. Lá. Então, neste dia, no seu dia, você acorda cedo, muito cedo. E aí, como é que você se divide? Qual é a hora que você vai para o escritório? Qual é a hora que você cuida da sua empresa? Com certeza. Qual é a hora que você vai para a carne? Qual é a hora que você toca na igreja? Como é que você se divide aí? Só para a gente entender. Ele fez essa pergunta para mim também. Eu sou hoje meu coach, então eu sei que essa pergunta é fruto disso, viu? Exatamente. Isso. Ele faz essa pergunta exatamente já objetivando. É porque eu já tenho minha área de pesquisa, então eu quero melhorar a minha, tá certo? Pessoal, eu já estou no triatlo, acho que há mais de 10 anos já. Inclusive, vai ter uma homenagem esse ano para os que são também, estão desde o início da assessoria. Vai ter uma homenagem especial e eu estou lá desde o início. Mas o que também... Eu sou bem disciplinado, mas admito que também para o esporte, para ter a disciplina que tem que ter, eu tenho uma estratégia. Eu me inscrevo numa prova difícil. Perfeito. Eu me inscrevo numa prova difícil. Então, eu sei que se eu não treinar para essa prova, e se eu não me disciplinar para seguir realmente o que o professor determina, eu não vou chegar preparado para a prova. Então eu vou trazer para a advocacia. Você entra no sistema e lança um prazo. Perfeito. Que terá que ser cumprido. E eu tenho uma grande facilidade, Kelsey. Eu acho que... Perfeito. Eu não sei, uma característica que eu tenho... porque depois do PJE, eu costumo dizer o seguinte, se tivesse uma pergunta, prazo para advogado, prazo para recurso, prazo para qualquer coisa, eu sempre digo, é um dia. É um dia. É um dia. Mas eu tenho uma característica que eu acho que... não sei se todo mundo tem, mas eu leio primeiro e deixo. Eu leio, entendo o que está acontecendo ali naquele processo e deixo. Meu subconsciente fica trabalhando. Perfeito. Eu fico lembrando, pensando nas teses de defesa, ou sei lá, etc. E quando eu vou fazer, aí já está preparado, já está tranquilo, preparado. já está montado. Aí vai voltando à sequência. Eu faço minha planilha, sigo a planilha que estou preparado para aquela prova, me preparando para aquela prova. Depois vou para o escritório e o dia a dia varia um pouco, dependendo. Às vezes tem sessão do julgamento no TJD, às vezes tem reunião na carne, às vezes tem um ensaio de noite da missa que a gente vai tocar, são grupos, né? Eles separam, aí a gente... Perfeito. Mas é bem atribulado, bem movimentado, claro, nunca esquecendo o porto seguro de tudo isso. Cheguei em casa, eu me desconecto. Eu não levo problema nenhum para casa e a atenção é total para minha família. Perfeito. Eu não costumo levar nenhum tipo de problema para casa. Eu consigo fazer esse exercício muito bem feito. Mas acho que tem um ponto aí que é importante a gente ressaltar e é talvez a grande dificuldade que a gente tem na condição de profissional liberal, de advogado, que é você se colocar desafios, metas, objetivos específicos. Então, normalmente a gente vê o início da advocacia como objetivo, então os estudantes vão lá e dizem, meu objetivo é passar na OAB, e vai lá e se esforça, faz todo o trabalho, recebe a OAB e diz assim, agora eu sou advogado. Sim, mas qual é o seu objetivo? E agora? E agora? Qual a prova que eu vou fazer? Qual é a próxima etapa? Qual é o próximo elemento que eu preciso trabalhar? Porque realmente hoje... existem, obviamente, tipos de pessoas, mas a maioria tem que ter esse desafio, essa meta, esses pontos a serem alcançados. Programação da vida, né? Aquela história, você teria que chegar aqui no estúdio para gravar. Se você viesse para cá sem saber onde é que era, sem saber como é que você vai estacionar, sem saber o tempo de deslocamento, se não programar, é lógico que vai dar errado. A gente sabe que vai dar errado. E tem um detalhe, eu também faço esse mesmo tipo de exercício de me desafiar, obviamente, da minha profissão. Perfeito. Todo ano eu lanço um desafio diferente para mim.
Inclusive, você e seu irmão participaram de um grande desafio da minha vida, que foi fazer um mestrado numa área que não é do direito. Perfeito. Em administração, que eu fiz em gestão estratégica. E também, logo no ano seguinte, eu me desafio a fazer uma pós, eu me desafio a fazer um curso da Vox, eu me desafio a fazer... E vou fazendo diversas coisas diferentes, mas sempre desafios diferentes para aquele momento que eu estou me dedicando. Eu vou pegar o gancho para perguntar o seguinte. Você estudou mais na universidade ou estuda mais hoje para o seu dia a dia? É mais hoje, com certeza. Com certeza a pessoa estuda mais nos dias atuais. Porque às vezes o estudante diz assim, poxa, me formei, me livrei daqueles livros todos. Jamais. Na verdade, quando você fala que também foi para o lado do mestrado, quando você procurou administração, eu fiz também esse caminho, a gente não parou de estudar, como a gente foi em busca de outros tipos de conhecimento, da importância que é ter isso no seu dia a dia. E assim, eu tinha uma máxima, né, que a gente tinha que ler sempre livros, muitos livros. E meu pai, o Edson Gutenberg de Souza, o psiquiatra, ele levava todos os 3 filhos dele, todo santo dia, para a biblioteca da Câmara Cascudo. A gente tinha que ler um livro, todo dia. E isso ficou... Só que depois, na correria, depois de formado, você não consegue ler com tanta habitualidade nem... Mas eu parei para pensar, na verdade, eu leio bem mais do que um livro hoje em dia. Sem dúvida. Eu leio bem mais do que um livro hoje em dia, porque o que tem de peça, de petição, só que você não consegue também direcionar para um livro específico, mas eu mesmo assim ainda mantenho, assim, sempre na minha cabeceira, um livro específico para ficar lendo, acompanhando, e fora 1 milhão de petições. Meu coach, ele disse que você precisa ler ainda que poucos minutos. Com certeza. Eu venho adotando isso, exatamente. Terminei agora o livro Essencialismo. Perfeito. Fantástico. Lembre de registrar a resenha para a gente saber o que, você achou do livro, né? É outra etapa. Eu quero aprender isso aí. E aí, fazendo um corte com relação a isso, eu há pouco tempo precisei vir fazer uma visita numa repartição pública para um serviço que eu preciso destinar dentro do nosso escritório, e eu sabia que ia demorar. Tem coisa que irrita mais você esperar sentado algo para chegar a sua hora. Com certeza. Levou um livro. Eu levei meu livro. E eu estava justamente conferindo há pouco tempo, eu li 30 páginas na espera. Olha aí. Para mim não demorou muito. Verdade, mas a minha produção foi fantástica. Então, isso é que a gente precisa justamente transmitir. Hugo, me fale também a respeito da carne. O advogado, ele está se formando agora, né? Ele está em busca, realmente, ele recebe a carteira, está em busca dessa etapa. Mas ele não sabe, ele sabe que existe o OAB, é lógico que sabe que existe, mas ele não sabe os serviços. Fale da carne, para que a carne serve e o seu papel lá, até porque eu sei da sua experiência de tanto tempo lá dentro. Olha, Kelsen, o advogado que ele se forma, ele, junto com a carteirinha, vem a obrigação, né? A obrigação da famigerada anuidade, que é tão questionada. Mas eu costumo dizer que falta até mesmo muito conhecimento do pessoal que está se formando, até mesmo do pessoal mais antigo. Se você souber explorar tudo aquilo que a carne lhe oferece, que é uma caixa de assistência, você recebe a sua anuidade duplicada, triplicada, quadruplicada. Perfeito. Porque o que tem de serviço, o que tem de coisas que podem oferecer para o advogado, projetos, clínica, plano de saúde, é um mundo de coisas. Para você, para facilitar, vá lá. Hoje todo mundo tem um celular, baixa o aplicativo da carne. Existe um aplicativo da carne. Certo. Você baixa, tanto para iPhone, Samsung, já tem todas as bases. E lá você vai conhecer exatamente o que ele oferece para você. Desde a minha, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, para os projetos esportivos, você pode treinar na melhor assessoria de corrida de Natal. A melhor, que eu considero só para corrida, é a STI. Você pode treinar na melhor assessoria de corrida de Natal, pagando metade do preço. Perfeito. O que corresponde hoje a, acho que R$60, alguma coisa assim. Ok. Porque é um projeto subsidiado. Você pode fazer, quero bater uma bolinha, você pode bater no melhor campo de Natal, lá no PSG. Ótimo. Pagando uma quantia irrisória, que não paga nem a água. Isso são só em relação aos projetos esportivos. Em breve iremos inaugurar nossa arena. Temos também uma clínica lá, um fisioterapeuta excepcional. Sempre que eu tenho algum problema, eu vou procurar ele. É um cara espetacular, de verdade. Ele é um cara que tem uma formação... Poucas pessoas conhecem como ele conhece. Olha que eu já passei por muito fisioterapeuta, viu? Sempre estou lá, ele está cuidando das minhas lesões também. Ou seja, é um mundo, muitos conveniados.
Fora os descontos, né? Os Que a gente descontos. sabe Muito que desconto. é incrível como a gente almoçou recente, né, João muito Paulo, no desconto. restaurante. Na saída lá, João Paulo, o preço aqui também é conveniado, vamos aproveitar o desconto. Muito Então, desconto. Eu tô resistindo a usar óculos, mas recentemente tava lá forçado. Certo. Quando eu cheguei, tinha lá desconto carne. Eu disse, opa, eu quero meu desconto. Perfeito. Então é Hugo, isso. então, esporte é cuidar da mente, né? De Com maneira certeza. muito clara. Com certeza. Então a gente percebe como o advogado também hoje precisa cuidar da sua mente, Muito, né? Porque a gente muito. passa o dia resolvendo o problema dos outros. E a Que gente é- acaba assumindo, né? Muitos deles, a gente sabe disso. Kelson, eu falo isso, eu sou filho de psiquiatra. Eu acompanho. Meu pai, antes da pandemia, ele atendia X pessoas, porque meu pai já está numa certa idade e ele atende uma vez por semana, mas ele atendia X pessoas. Certo. Depois da pandemia, ele está atendendo 3X. Perfeito. Ou seja, e eu acho que a pandemia serviu para mostrar para todo mundo que você tem que tirar um tempinho do seu dia a dia. Não precisa ser performático, não precisa ser um atleta de ponta, um atleta olímpico. Tira um pouco do tempo do seu dia a dia para cuidar da sua saúde, que isso vai reverter lá na frente. A pandemia mostrou isso claramente para todo mundo. As pessoas que tinham a saúde um pouco mais fragilizada, infelizmente, muitos pereceram. E assim, eu costumo dizer que a carne, ela oferece em relação ao que você quiser fazer de esporte hoje em dia. E em breve iremos ampliar, se Deus quiser, vamos levar os esportes de areia também, vamos levar esportes de luta. Ou seja, o advogado tem a opção que ele quiser para cuidar da mente e cuidar da saúde e cuidar da sua vida. Perfeitamente. Isso é fantástico, viu? A gente fica vendo aí, realmente... João Eu já tive a oportunidade aqui de fazer alguns programas com relação a essa questão de esporte e a correlação que existe entre esporte e empreendedorismo, portanto, esporte e advocacia. E hoje é algo, apesar de não aparentar, né? Ou seja, é algo que está no meu dia a dia. Eu coloco realmente como algo do meu dia a dia, porque Perfeito. de fato a gente tem que cuidar da casa. E o nosso corpo é a nossa casa, então a certeza. nossa mente é nosso instrumento de trabalho. Então, você imagina, né, nós não cuidarmos dos instrumentos de trabalho, né, dentro da perspectiva da advocacia, por exemplo, a gente sabe que os grandes benefícios vêm com a longevidade. Isso. Né? E aí, se você não tem esse benefício da longevidade, realmente fica uma profissão que demanda muito, por exemplo, no começo. A advocacia no começo é muito árida. Demais. Mas depois você tem a longo prazo um benefício. E aí você, nesse momento, está caquético, não né? vai poder usufruir. Sem poder usufruir É verdade. das possibilidades. Né? Muito bom isso. João muito bom Paulo, aí escutar. você fala em empreendedorismo. A gente não pode perder a oportunidade de imaginar. Você é empreendedor, eu sei que em duas frentes. Isso. Num escritório, que eu não tenho dúvida que todo advogado tem que ser Tem empreendedor. que ser empreendedor. E em outro ramo totalmente diferente do escritório. Uma franquia, isso. Qual é o maior desafio? O maior desafio, assim, já vivi muita coisa na advocacia, muita coisa mesmo. Inclusive, já vivi uma dissolução societária também. E nesse momento eu percebi, através também de muita leitura, eu percebi que não poderia colocar todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Eu tinha que pegar e tentar diversificar um pouco. Eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender também em outros ramos. Até porque eu já tinha feito esse mestrado, que abriu muito a minha mente. E pensei muito vamos começar a pesquisar aqui, vamos começar a avaliar algumas situações, algumas possibilidades. E assim, hoje em dia eu sou um franqueado, nacional, né, e tudo mais. E também tenho advocacia, tenho a parte do empreendedorismo em relação a essa franquia. Também, vez por outra, um lote ou outro que eu tenho aqui, eu construo uma casa para revender junto com o sócio. Ou seja, eu procuro diversificar um pouco, para não ficar também, como ele disse, apenas com foco somente e exclusivamente na advocacia. Eu procurei expandir um pouco meus horizontes. Perfeito. E essa franquia de quê? Aproveite para aproveitar. compartilhar. Faça a venda, né? Faça a venda, né, João Paulo? Não tem problema A nenhum. minha franquia é a fábrica de chocolate, que fica no Natal Shopping. Perfeito. São aquelas famosas cascatas de chocolate que todo mundo passa e fica... Eu fico olhando. Olha aí. É aquele famoso galeto rodando e o cachorro olhando. E com certeza os advogados têm desconto, Tem não tenho desconto, dúvida, já são Olha aí, João conveniados Paulo. também da carne, tem desconto. Perfeito. Muito bom. Mas já estou com 2 anos de franquia, graças a Deus. Um projeto que foi muito bem estudado,
sólido e vamos começar a pensar e partir para outros rumos também. Então, vamos parar por aqui. Eu gosto muito dessa lógica de outros rumos, porque tem tudo a ver com o projeto Seu Rumo. Tudo a ver, exatamente. Tudo a ver. Qual é a lógica? Que rumo você vai escolher, exatamente, né? Vai definir para a sua profissão. Exatamente. Essa é a ideia do Seu Rumo, né, João Paulo? A gente teve um período da vida da gente, eu acho que os mais antigos, né? Somos nós aqui. Jovens, né? Jovens há mais tempo. A gente tem alguma... Eu acho que passamos em algum momento, seja há 10 anos, há 5 anos, etc., sobre esses questionamentos da divisão, né? Vamos dizer assim, da perspectiva de, por exemplo, colocar, ter outro empreendimento, não focar só na advocacia. É um dilema que sempre vem, né? Mas eu acho que hoje, né, depois de passada a reflexão e as etapas para Gugu e para Carlos Kelsen, a ideia fica muito clara, ou seja, realmente hoje a gente vive numa sociedade, uma vida líquida, uma sociedade líquida, e eu acho que o profissional também tem que ser líquido e se adequar a essas realidades que a gente vive, ou seja, a ideia de que de adaptabilidade, de empreendedorismo, de outras perspectivas, né? Eu lembro que, por exemplo, a gente tá hoje aqui sem a camisa, sem uma gravata e um terno já era um absurdo. Então, assim, a gente vai se adaptando aos novos tempos, né? Então, novos tempos. Lembra aquela divisão que eu faço na mente, né? Dia de audiência, paletó, gravata organizado. Dia de fazer algo na área da gestão, já é a informalidade que já está em vigor. O dia do esporte já é outro formato que a gente tem que eleger. Claro que é uma divisão que a gente precisa ter. A gente tem que ter também a noção de personagens, né? Sem dúvida. O Hugo colocou muito bem aí. A gente tem, por exemplo, um momento família que a gente tem que vestir o personagem e talvez até tirar os personagens, né? Porque é onde normalmente assim, a gente está mais em essência no núcleo familiar. Mas realmente é muito bacana ver que essa ideia não é uma ideia só nossa, é uma ideia, não é só da Seu Rumo, né? Na realidade é uma ideia que tem efetivamente eco em outros profissionais, como é o caso do Gugu, e certamente em outros que virão aqui sentar conosco também para socializar e compartilhar conhecimentos. Com certeza. Meu amigo, faça aí o fechamento junto com o Gugu, que Perfeito. Eu já estou ansioso para ver. Gugu, é uma característica sua, você sabe que é o sorriso, né? Eu sempre que alguém pergunta, rapaz, você conhece Dr. Edson, Gugu? Eu digo, rapaz, conheço, o homem do sorriso largo. Eu sempre destaco essa característica, tá? Era o chefe da quinta série, segundo ele. Perfeitamente. Então, Gugu, eu acredito que o seu sorriso já atrai a atenção das pessoas, tá certo? Então, olhando como lógica de gestão, como lógica de escritório, você já vende mais fácil, inclusive, o seu serviço. Eu não tenho dúvida disso, tá? Mas, de maneira prática, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu sei que foi muito difícil a gente coordenar as agendas de todo mundo para a gente poder chegar aqui. Mas o importante é ver em você que é aquele profissional que consegue exercer a advocacia, consegue, paralelamente, ser um empresário, efetivamente, no ramo do comércio, né? Você está no dia a dia de uma batalha, de uma lógica de dentro de um shopping, que a gente sabe que não é fácil coordenar isso, não é isso? Você consegue ser gestor da carne. Eu imagino que é aquele trabalho voluntário, que você não ganha nada por isso, mas é muito exigido por isso, a gente sabe disso, tá certo? Então, obrigado, em nome da Seu Rumo, e obrigado pela sua presença, por você dividir a sua experiência. E quero dizer que você vai ser convidado novamente, que eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto para tratar. Será uma honra, amigo. Pode me chamar quantas vezes quiser. Eu gosto muito de bater papo. Pode ficar tranquilo e me chamar que eu venho. Perfeitamente. E vou chegar mais cedo. É com você, João Paulo. Vocês viram aí, pessoal, que mais uma vez a gente fecha o bate-papo aqui do Juristalk com essas ideias fantásticas que foram apresentadas, com muita descontração, muita leveza. Eu acho que é importante isso, porque no final das contas a ideia é essa, que a gente transmita conhecimento a partir do bate-papo que a gente faz aqui. Então, mais uma vez, agradeço pela audiência, peço que se inscrevam no canal, façam aí, dê aquele joinha, aquele like, para que no final a gente possa melhorar essa ideia. Então, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.